mais de 3.000 anos, nas areias douradas do Egito, aconteceu o confronto mais épico da história da humanidade. De um lado, o faraó, considerado um deus vivo, senhor absoluto da maior civilização do mundo antigo. Do outro, um homem simples, chamado Moisés, que carregava uma mensagem impossível de ignorar. Mas esta não é apenas uma história sobre poder, é sobre justiça. É sobre a voz dos oprimidos ecoando através dos séculos. É sobre o momento em que o próprio céu declarou guerra ao Egito. Prepare-se para testemunhar como 10 pragas devastadoras transformaram a terra dos faraós em um campo de batalha entre o divino e o humano. Uma lição que ressoa até hoje. Nenhum poder terreno pode silenciar o clamor por liberdade. Imagine a cena. Moisés, um fugitivo que retorna após 40 anos no deserto. Caminha pelos corredores de mármore do palácio onde cresceu. Suas sandálias ecoando no silêncio tenso. Diante dele, o faraó, talvez Ramsés II, o homem mais poderoso da terra. Deixa o meu povo partir, disse Moisés. Palavras simples que abalaram um império. Quem é este Deus de vocês para que eu obedeça à sua voz? O faraó não sabia que acabara de desafiar o Criador do universo. A primeira resposta veio com o amanhecer. Arão estendeu o cajado sobre as águas sagradas do Nilo, o rio que os egípcios adoravam como um deus. Em segundos, a água cristalina se transformou em sangue espesso e vermelho. Peixes flutuavam mortos, o cheiro da morte pairava no ar. Por 7 dias não havia uma gota de água potável em todo o Egito. O deus rio havia sido humilhado. Mas o faraó endureceu seu coração. Então vieram as rãs, milhões delas, saltando sobre camas, invadindo fornos, cobrindo cada centímetro do palácio. O som era ensurdecedor. Terceira praga, piolhos. Arão bateu o cajado no chão e cada grão de poeira se tornou um inseto. Até os magistas do faraó admitiram: isto é o dedo de Deus. Quarta praga, enxames de moscas que escureciam o céu. Mas aqui aconteceu algo extraordinário. Na terra de Gósen, onde viviam os israelitas, não havia uma única mosca. Deus estava mostrando que protegia os seus. Quinta praga. Uma pestilência mortal varreu os rebanhos egípcios. Cavalos, gado, camelos, todos morreram. A economia do Egito desabava, mas o coração do faraó permanecia duro como pedra. Sexta praga. Úlceras dolorosas cobriram a pele de homens e animais. Nem os próprios magistas conseguiam ficar de pé diante de Moisés. A dor era insuportável. Então veio a sétima praga e o céu literalmente pegou fogo. Granizo misturado com raios desceu como projéteis divinos. Pedras de gelo do tamanho de punhos destruíam tudo. Árvores centenárias foram arrancadas pela raiz. Plantações inteiras viraram pó. Pela primeira vez, o faraó tremeu. Pequei! Gritou. Orem para que pare! Mas quando a tempestade passou, seu coração endureceu novamente. Oitava praga. Gafanhotos. Uma nuvem viva que cobriu o sol.
Eles devoraram cada folha verde que havia sobrado. O Egito, celeiro do mundo antigo, virou um deserto. Nona praga. Trevas. Não uma escuridão comum, mas trevas que podiam ser tocadas. Por 3 dias, os egípcios não conseguiam ver nem a própria mão. Era como se o sol tivesse morrido. Mas na terra dos israelitas, havia luz. 9 pragas, 9 demonstrações do poder divino. E ainda assim, o faraó se recusava a ceder. Então Moisés proferiu as palavras mais terríveis já ouvidas naquele palácio. Assim diz o Senhor, à meia-noite, passarei pelo meio do Egito, e morrerá todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O faraó havia desafiado o Deus dos céus e agora pagaria o preço final. As 10 pragas não foram apenas demonstrações de poder, foram lições eternas gravadas na história da humanidade. Cada praga atacou um deus egípcio diferente, provando que não há poder maior que a justiça divina. Esta história ecoa através dos séculos, porque fala diretamente ao coração humano. Quantas vezes vemos os poderosos oprimindo os fracos? Quantas vezes o orgulho cega aqueles que deveriam proteger? Mas as pragas do Egito nos ensinam uma verdade poderosa. Não importa quão impossível pareça a situação, não importa quão poderoso seja o opressor, existe uma força maior que luta pelos injustiçados. O faraó aprendeu da maneira mais difícil que nenhum trono é autossuficiente para escapar da justiça divina. E nós aprendemos que, mesmo nos momentos mais escuros, a libertação está a caminho. Mas a história não termina aqui. O que você acabou de ver foi apenas o prelúdio do evento mais dramático da história antiga. Porque depois de 9 pragas devastadoras, depois de todo esse confronto épico, ainda restava a 10ª praga, a mais terrível de todas. A praga que finalmente quebraria o coração de pedra do faraó e mudaria o destino de uma nação inteira. No próximo episódio, você descobrirá os detalhes arrepiantes de A Última Praga, a noite que mudou a história. Uma noite de terror que deu origem à Páscoa. Uma noite em que a morte visitou cada casa do Egito. Uma noite que libertou um povo e abalou um império para sempre. Não perca! Inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para a conclusão mais impactante desta saga épica. Porque algumas histórias são grandes demais para caber em um só episódio.